Capítulo: Edward. Encontraram-na, senhor. Ned levantou-se de um salto. Os nossos homens ou dos Lannister? Foi Jory, respondeu o intendente. Vaiam Polly. Não lhe fizeram mal. Graças aos deuses, Ned respondeu. Seus homens andavam à procura de Arya havia 4 dias, mas os homens da rainha também participavam da busca. Onde ela está? Diga a Jory que a traga pra cá imediatamente. Lamento, senhor, disse Polly. Os guardas do portão eram homens dos Lannisters e informaram a rainha quando Jory a trouxe. Ela foi levada diretamente perante o rei. Maldita seja aquela mulher, Ned amaldiçoou, caminhando a passos largos para a porta. Vá à procura de Sansa e traga a sala de audiências. Sua versão pode ser necessária. Desceu os degraus da torre submerso numa raiva rubra. Ele mesmo dirigia as buscas durante os primeiros 3 dias e quase não dormira 1 hora desde o desaparecimento de Arya. Naquela manhã estivera tão desanimado e cansado que quase não conseguia se levantar, mas agora tinha no corpo sua fúria, enchendo de força. Homens o chamaram quando atravessou o pátio do castelo, mas, em sua pressa, Ned os ignorou. Teria corrido, mas ainda era a mão do rei. Uma mão deve manter a dignidade. Estava consciente dos olhares que o seguiam, das vozes murmuradas que interrogavam sobre o que ele faria. O castelo era um modesto domínio a meio-dia de viagem para o sul do Tridente. A comitiva real pusera-se como um hóspede não convidado do senhor do domínio, Sir Haemond Darry, enquanto era conduzidas as buscas para Arya e pelo filho do carniceiro em ambas as margens do rio. Não eram visitantes bem-vindos. Sir Haemond vivia sob a paz do rei, mas a família lutara no Tridente pelos estandartes do dragão de Rhaegar, e os 3 irmãos mais velhos tinham morrido ali, numa verdade em que Robert nem Sir Haemond tinham esquecido. Com os homens do rei, os de Darry e os Lannister e os Starks, todos apinhados num castelo que era muito menor que o necessário para recebê-los juntos. As tensões ardiam quente e pesada. O rei apropriara-se da ala de audiências de Sir Haemond, e foi ali que Ned o encontrou. A sala estava cheia de gente quando entrou num impulso. Cheia demais, pensou. A sós, ele e Robert poderia ser capaz de tratar o assunto de forma amigável. Robert estava fundado na cadeira alta de Darry, na extremidade mais distante da sala, com uma expressão fechada e carrancuda. Cersei Lannister e o filho encontravam-se em pé ao seu lado. A rainha tinha a mão pousada no ombro de Joffrey. Espessas ataduras de seda ainda cobriam o braço do rapaz. Arya estava no centro da sala, só com Jorah Cazel e todos os olhos pousados nela. Arya, chamou Ned em voz alta, e foi falar com ela, fazendo roçar as botas no chão de pedra. Quando viu, ela gritou e começou a soluçar. Ned caiu sobre um joelho e a tomou nos braços. Ela tremia. Lamento, soluçou. Lamento, lamento. Eu sei, ele disse. Ela parecia tão minúscula em seus braços, nada mais do que uma menininha magricela. Era difícil compreender como causara tantos problemas. Está ferida? Não. Seu rosto estava sujo. As lágrimas deixaram trilhos de cor-de-rosa nas bochechas. Tenho um pouco de fome. Comi umas frutinhas, mas não havia mais nada. Logo o alimentaremos, prometeu Ned, erguendo-se para encarar o rei. O que significa isso? Seus olhos varreram a sala em busca dos rostos amistosos, sem contar com seus homens. Eram muito poucos. Sir Haemond Darry observava bem a expressão. Lord Henley ostentava um meio sorriso que podia significar qualquer coisa, e o velho Sir Barristan tinha uma expressão grave. O resto eram homens dos Lannisters, hostil. Sua única sorte era que tanto Jaime Lannister como Sandor Clegane não se encontravam ali, porque ainda dirigiam buscas ao norte do Tridente. Por que motivo não fui avisado de que minha filha foi encontrada? Ned exigiu saber, fazendo a voz ressoar. Por que não me foi trazida de imediato? Falava para Robert, mas foi Cersei Lannister quem respondeu. Como ousa falar assim ao seu rei? Ao ouvir aquilo, o rei agitou-se. Silêncio, mulher! Ele a silenciou, endireitou-se no assento. Lamento, Ned. Não quis assustar a menina. Pareceu melhor trazê-la aqui e despachar o assunto rapidamente. E que assunto é esse? Ned tinha a voz congelada. A rainha deu um passo à frente. Sabe perfeitamente bem, Stark. Essa menina tá com meu filho. Ela e o filho do carniceiro. E o animal dela tentou arrancar o braço de Joffrey. Isso não é verdade, disse Arya em voz alta. Ela só mordeu um pouco. Ele estava fazendo mal a Mika. Joffrey contou-nos o que aconteceu, disse a rainha. Você e o filho do carniceiro bateram nele com um pedaço de madeira quando você atiçava o lobo. Não foi assim que as coisas se passaram, disse Arya de novo com lágrimas. Ned pôs-lhe a mão no ombro. Foi, sim, senhora, insistiu o príncipe Joffrey. Todos me atacaram. Ela tirou o dente de leão ao rio. Ned parou de repente, sequer olhava para Arya enquanto falava. Mentiroso! Gritou Arya. Cale-se! Gritou o príncipe. Basta! Rugiu o rei, erguendo-se da cadeira com a voz carregada de irritação. Caiu o silêncio.
Robert lançou um olhar ameaçador à Arya. E agora, criança, vai me contar o que aconteceu? Vai contar tudo e somente a verdade. Mentir a um rei é um grande crime. Depois olhou para o filho. Quando ela acabar, será a sua vez. Até lá, tenha cuidado com a língua. Quando a Arya começou sua história, Ned ouviu a porta abrir atrás de si. Olhou de relance por cima do ombro e viu Vern Polly entrar com Sansa. Ficar em silêncio no fundo da sala enquanto a Arya falava. Quando chegou a parte em que atirara a espada de Joffrey no meio do tridente, Renly Baratheon desatou a rir. O rei ficou irritado. Sir Barristan, escote meu irmão para fora da sala antes que ele se engasgue. Lord Renly abafou o riso. Meu irmão é bondoso demais. Eu consigo encontrar a porta sozinho. Fez uma reverência a Joffrey. Talvez mais tarde tenha oportunidade de me contar como foi que uma menininha de 9 anos e do tamanho de um rato d'água conseguiu desarmá-lo com um cabo de vassoura e atirar sua espada ao rio. Quando a porta se fechava atrás dele, Ned ouviu dizer "Dente de leão" e soltar outra gargalhada. Príncipe Joffrey estava pálido ao iniciar sua versão muito diferente dos acontecimentos. Quando o filho acabou de falar, o rei ergueu-se pesadamente da cadeira com uma expressão de quem queria estar em um outro lugar, menos ali. O que, com todos os 7 infernos, devo pensar? Ele diz uma coisa e ela outra. Eles não eram os únicos presentes, disse Ned. Sansa, venha cá. Ned ouviu sua versão da história na noite em que Arya desaparecera. Conhecia a verdade. Conte-nos o que se passou. A filha mais velha deu um hesitante passo à frente. Vestia veludo azul, debrulhando de branco e usava uma corrente de prata em volta do pescoço. Os espessos cabelos ruivos tinham sido escovados até brilharem. Olhou para a irmã e depois para o jovem príncipe. Não sei, disse com voz chorosa, com uma expressão de quem queria fugir. Não me lembro. Aconteceu tudo depressa. Não vi. Sua nojenta! Arya guinchou, saltou sobre a irmã com uma seta, atirando Sansa ao chão, enchendo-a de socos. Mentirosa, 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 mentirosa! Arya, pare com isso! Ned gritou. Jory a puxou de cima da irmã, ainda agitando os braços. Sansa estava pálida e tremendo quando Ned colocou de novo em pé. Está machucada? Perguntou, mas ela estava de olhos fixos em Arya e não pareceu ouvi-lo. A menina é tão selvagem quanto aquele seu animal nojento, disse Cersei Lannister. Robert, quero vê-la punida. 7 infernos, praguejou Robert. Cersei, olhe para ela, é uma criança. O que quer que eu faça? Que a chicoteie pelas ruas? Com os diabos, as crianças brigam. Já acabou. Não foi feito nenhum mal duradouro. A rainha estava furiosa. Jovem ficará com aquelas cicatrizes para o resto da vida. Robert Baratheon olhou para o filho mais velho. Pois que fique. Talvez lhe ensine uma lição. Ned, trate de disciplinar sua filha. Eu farei o mesmo com meu filho. De bom grado, vossa graça. Ned respondeu, bastante aliviado. Robert começou a se afastar, mas a rainha ainda não tinha terminado. E o lobo gigante? Gritou para suas costas. E o animal que mordeu meu filho? O rei parou, virou-se e franziu a sobrancelha. Tinha me esquecido do maldito lobo. Ned pôde ver a Arya ficar tensa entre os braços de Jory e falou rapidamente. Não encontramos nenhum sinal do lobo gigante, vossa graça. O rei não pareceu infeliz com a notícia. Não? Pois que assim seja. A rainha ergueu a voz. 100 dragões de ouro ao homem que me trouxer sua pele. Uma pele bem cara, resmungou Robert. Não tomarei parte disso, mulher. Pode muito bem comprar suas peles com ouro dos Lannister. A rainha olhou com frieza. Eu não imaginava capaz de tamanha avareza. O rei com quem pensei ter casado teria disposto uma pele de lobo sobre a minha cama antes de o sol se pôr. O rosto de Robert escurecia de ira. Isso seria um belo truque sem um lobo. Nós temos um lobo, disse Cersei Lannister. Sua voz estava muito calma, mas seus olhos verdes brilhavam de triunfo. Todos precisaram de um momento para compreender suas palavras, mas quando conseguiram, o rei encolheu de ombros irritado. Como quiser, que Ser Lyn trate do assunto. Robert, não pode estar falando sério, Ned protestou. O rei não estava com disposição para mais discussões. Basta, Ned. Não quero ouvir mais nada. Um lobo gigante é um animal selvagem. Teria se virado contra sua filha, tal como o outro se virou contra o meu filho. Arranje um cão. Ela ficará mais feliz assim. Foi então que Sansa pareceu finalmente compreender. Seus olhos estavam assustados ao dirigi-la para o pai. Ele não está falando da Lady, está? Ela viu a verdade no rosto de Ned. Não, a Lady não. A Lady não mordeu ninguém. Ela é boa. Lady não estava lá, gritou Arya com tom zangado. Deixa em paz. Impeça-os, suplicou Sansa. Não deixe que façam isso, por favor, por favor. Não foi a Lady, foi a Nymeria, foi Arya. Não podem, não foi a Lady. Não deixe que eles machuquem a Lady. Eu farei com que ela seja boa, prometo. Começou a chorar. Tudo que Ned pôde fazer foi tomá-la nos braços e consolá-la enquanto chorava. Olhou para o outro lado da sala, para Robert, seu velho amigo mais próximo que um irmão. Por favor, Robert, pelo amor que me tem, pelo amor que tinha a minha irmã, por favor. O rei olhou para eles por um longo momento, depois virou-se para a mulher.
Maldita seja, Cersei, diz com repugnância. Ned pôs-se de pé, libertando-se gentilmente dos braços de Sansa. Todo o cansaço dos últimos 4 dias tinham regressado. Então o faça, Robert, disse numa voz fria e afiada como aço. Pelo menos tenha coragem de fazê-lo. Robert olhou para Ned com olhos baços e mortos e saiu sem uma palavra, com passos pesados como chumbo. O silêncio encheu a sala. Onde está o lobo gigante? Perguntou Cersei Lannister quando o marido saiu. Ao seu lado, o príncipe Joffrey sorria. O animal está acorrentado ao lado da casa do portão, vossa graça. Respondeu relutantemente Sir Barris Tenselme. Mande chamar Liam Payne. Não, disse Ned. Jory, leve as meninas para o quarto e me traga gelo. As palavras tinham um gosto de bile na garganta, mas ele as forçou a sair. Se tem de ser feito, eu o farei. Cersei Lannister olhou com suspeita. Você, Stark, isso é algum truque? Por que faria uma coisa dessas? Todos o olharam, mas era o olhar de Sansa que cortava. Ela pertence ao norte, merece mais do que um carrasco. Saiu da sala com os olhos ardendo e os lamentos da filha ecoando em seus ouvidos. E encontrou a cria de lobo gigante ainda onde o tinha acorrentado. Ned sentou-se ao seu lado por um momento. Lady, disse, saboreando o nome. Nunca prestara grande atenção aos nomes que as crianças tinham escolhido, mas olhando agora compreendeu que Sansa tinha escolhido bem. Era a menor da ninhada, a mais bonita, a mais gentil e confiante. A loba o olhou com brilhantes olhos dourados, e ele afagou-lhe os espessos pelos cinzentos. Pouco tempo depois, Jory trouxe-lhe gelo. Quando acabou, disse, escolha 4 homens e ordene que transportem o corpo para o norte. Enterre-na em Winterfell. Toda essa distância? Perguntou Jory espantado. Toda essa distância, Ned afirmou. A mulher Lannister nunca terá esta pele. Regressava-se à torre para se abandonar por fim ao sono, quando Sandor Clegane e seus cavaleiros atravessaram o estrondo do portão do castelo, regressando de sua caçada. Havia algo jogado sobre a garupa de seu cavalo de batalha, uma forma pesada enrolada num manto ensanguentado. Nenhum sinal da sua filha, mão, disse o cão de caça com voz áspera. Mas o dia não foi um desperdício completo. Encontramos seu animalzinho de estimação. Esticou o braço para trás e atirou o fardo de cima do cavalo, fazendo cair com um baque surdo na frente de Ned. Dobrando-se, Ned afastou o manto, temendo as palavras que teria de encontrar para a área. Mas afinal, não se tratava de Nymeria. Era o filho do carniceiro, Mika, com um corpo coberto de sangue seco. Tinha sido quase cortado ao meio, do ombro à cintura, por um terrível golpe dado de cima. Você o matou de cima do cavalo? Disse Ned. Os olhos do cão de caça pareceram cintilar através do aço daquele hediondo elmo em forma de cabeça de cão. Ele fugiu, olhou para o rosto de Ned e soltou uma gargalhada. Mas não muito depressa.